hand. Levante a sua mão. Raise his hand. Levante a sua mão. Now say glory. E diz para ele: glória. Glória. That whosoever will, Para que todo aquele that calls upon the name of the Lord, que clamar pelo nome do Senhor, just get him to Calvary. e chegando até o Calvário, Show him a tree. chegando até essa árvore, Tell him the tree that they used to be. essa árvore que antes já existia antes, Tell him a tree that still blooms today. uma árvore que ainda está florescendo hoje. There's a tree for my generation. Então haverá uma árvore para minha There geração. was a tree for their generation. Havia uma árvore naquela geração. And until the Lord comes back, E até quando o Senhor Jesus Cristo voltar, there's a tree for another generation. haverá também uma árvore para gerações futuras. There's a tree for America. Há uma árvore para a América. There's a tree for Korea. Há uma árvore para a Coreia. There's a tree for Philippines. Há uma árvore para as Filipinas. There's a tree for Thailand. Há uma árvore para a There's Tailândia. a tree for China. Há uma árvore para a There's China. a tree for India. Há uma árvore para a There's China. a tree for Portugal. Há uma árvore para There's Portugal. a tree for Há Africa. uma árvore para a África. Glory, there's a tree for Brazil. Glória, há uma árvore para o Brasil. Hey, seed is in the tree. Ah, tem uma árvore, irmãos, chamado Calvário. Oh, it's time now to stand before him in heaven. E agora é tempo de estar diante de Deus, de Deus do céu. Me and Brother Matt, we think we're going to get in the front. E aí, eu e o irmão Mateus estamos lá no céu agora pensando, bom, vamos estar na frente de todo mundo, I can receber. see the Lord now. E aí eu posso ver o Senhor chegando. Get to the back of the line. Por favor, vocês, pastor Mateus, Rick, vai lá pro fundo. Vocês vão ficar lá no fundo. Oh, glória. Hey, bring me that man that gets up at 4 in the morning Ei, traz aquele lá que veio aqui de manhã, and labors on that job. aquele que estava trabalhando lá no seu Brings trabalho his offering down e trouxe a sua oferta aqui na frente, so we can go and preach. e para que eles pudessem ir e pregar o Bring evangelho. me that dear lady Traga aquela senhora that cried out, I can't do much. que estava orando e falou: Senhor, eu não posso fazer muito, mas eu orei por aquele She missionário. grabs a prayer card. E ela pegou o cartão de oração e orou. Tears splash on your prayer card. E lágrimas estavam sobre o cartão de oração seu, irmão Maurício. Por favor, traga aquela mulher. Que ela era fiel. They breathe their way into glory. E traz ela para receber a sua Not glória. because of us, Não por causa de nós, but because someone mas porque alguém just picked up a log. simplesmente pegou a madeira. Nobody paid attention. Ninguém está prestando atenção. Laid it down by the E altar. colocou aquela madeira no altar. And the Holy Ghost said, E o Espírito Santo diz: escreve, registra. you think for a minute God does not see your Pe- labor. E aí você pensa que Deus talvez não está vendo o que você está fazendo por Ele. Before I knew all of the theological terminology, Antes de eu entender toda a terminologia do seminário da teologia of preaching the Bible, e pregação da palavra de Deus, I just got up behind the pulpit, eu só chegava atrás do púlpito read my verse, e lia o versículo and said, God, you're going to have to help me. e eu falava para Deus: Senhor, o Senhor vai precisar de me ajudar. And so 43 years ago, Então, depois de 4 anos atrás, I'd only been saved a year, e naquele momento, salvo por 1 ano, na verdade, eu estava, never read a Bible verse before I got saved, e não tinha nunca lido nenhum versículo da palavra de Deus antes de eu ser salvo. never attended a church before I was saved. Também não tinha frequentado nem um culto na igreja antes de eu ser salvo. I was 22 years of age. Eu tinha 22 anos de idade. First time anybody A primeira vez, antes de qualquer um, opened a Bible to me. e ninguém abriu a Bíblia para mim, And they opened it to the book of Romans chapter 10. e abri ali em Romanos capítulo 10, They shared the gospel with me. e alguém compartilhou o evangelho comigo, And I got saved. e aí eu fui salvo And I started attending an independent Baptist church. e comecei a frequentar uma igreja batista independente. And I began to read the Bible. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. I read the Bible completely through 2 times the first year I was saved. E eu li a palavra de Deus completamente inteira em 1 ano que eu já era salvo. And when God called me to preach, E depois Deus me chamou para pregar. I just went back to the book of Romans. E aí eu voltei para o livro de Romanos. I opened my Bible. Abri a minha Bíblia It fell on Romans 12:1. e ali estava em Romanos capítulo 12, versículo 1. And this was my first message E esta foi a minha primeira mensagem.
3 minutes. 3 minutos de pregação. The Bible said, A Bíblia diz, Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, brethren, I beseech you, irmãos, eu rogo-vos, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, rogo-vos que apresentei os vossos corpos em holy sacrifício a acceptable Deus. unto God. Em sacrifício, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e Which is your agradável a Deus. reasonable service. Que é o vosso culto racional. Pastor Matt, Pastor Mateus, all I knew how to preach e tudo que eu sabia naquele momento pregar was the way our little country preacher preached. era que eu era um pequeno pregador caipira. So I got up that morning. Então eu levantei naquela manhã, I said, church, eu disse, igreja, the Bible says a Bíblia diz that I beseech you. que é rogo-vos. And that comes, I looked it up. E ali naquele momento eu levantei minha cabeça. And that means to beg. E esse versículo significa implorar, rogar, implorar. I beg you. Eu imploro-vos. Then I ran down this aisle. E aí eu andei nesse lado aqui And I said, I beg you. e eu disse, eu imploro para vocês. I beg you to serve God. Eu imploro para vocês servirem a Deus. I beg you to give to God. Eu imploro para vocês dar a I Deus. beg you to praise God. Eu imploro para vocês adorar a And I Deus. ran up this E aisle. depois eu andei para esse outro I lado. beg you to serve God. Eu imploro para vocês servir a Deus. I beg you to give to God. Eu imploro para vocês doarem a I Deus. beg you to praise God. Eu imploro a vocês adorar a Deus. Amen. Amém? I'm done. Terminei a mensagem. I promise you, Eu prometo para vocês, this message esta mensagem will be longer. vai ser um pouco maior, um pouco mais longa. Nehemiah, Neemias, And for sake of reading the Bible, I want to read 2 verses. e nós vamos ler 2 versículos. Nehemiah chapter 13. Neemias capítulo 13. And then we'll keep our Bibles open and look at some verses throughout the Bible. Depois nós vamos manter a nossa Bíblia aberta e vamos ler outros versículos também. For those that know your Bible, been in church for a little while, Aqueles que conhecem a sua Bíblia, já está na igreja por algum tempo, you are familiar with this person, Nehemiah. então você já é familiar com essa pessoa chamada Neemias. Nehemiah was just a cupbearer for the king. E Neemias, ele era o copeiro do rei. People were going back and forth from the city of God or the city of Jerusalem. Então muitas pessoas viajavam de cidades em cidade para ir até Jerusalém. Nehemiah would inquire about how is the city doing. Então Neemias, ele visitava essas cidades para ver como que essas cidades estavam. This was the city of God. E era a cidade de Deus. This was the city of David. Era a cidade de Davi. Every Jewish individual has an attachment, even today, E to the city of Jerusalem. todo judeu tem uma certa apreciação para a cidade de Jerusalém, até mesmo nos dias de hoje. It is their gift from God. E por quê? É uma cidade que foi dada por Deus. It was a city God would establish. É uma cidade que Deus estabeleceu, que fundou. And Nehemiah's heart was broken when he heard the news. E o coração de Neemias estava quebrantado quando ele escutou as notícias que não eram muito boas. That the enemy kept going in and out Que os inimigos estavam vindo e indo because the walls were not put back together. porque as paredes, os muros da cidade não estavam construídas. Nehemiah would approach the king and ask for permission to go build the wall. Então, Neemias, ele recebeu permissão do rei para retornar a Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém. Can I give a little side note right here? Então, deixe-me fazer uma anotação, falar algo à parte da It would do pregação. us all good E vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão melhor. to approach the king Chegarmos primeiramente ao rei and ask him, what can we do e perguntar para ele, Senhor, o que nós podemos fazer to bring glory to his name? para trazer glória para o seu So when nome? the enemy comes by, Para que quando o inimigo chegar, they see a wall of protection. para que eles possam ver um muro de proteção, They see a temple of glory. para que eles possam ver um templo santo.
Nehemiah approached the king. Então Neemias ele foi até o rei. And then the story goes on how that he went and he began to build the wall. Então nós, resumindo tudo, ele recebeu permissão para reconstruir esses muros. He would begin to help reestablish public worship. Então ele recebeu uma permissão para restabelecer um culto de adoração novamente público. He began to put the people in their place, in the place that they would serve. Ele começou a também organizar, colocar as pessoas no lugar certo para o serviço do Senhor. So we're going to talk about that in just a moment. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso por um momento. But I want you to see something in chapter 13. Mas eu quero que você preste atenção a algo no capítulo 13. Now Nehemiah Agora preste atenção, Neemias, had left for a while ele saiu por um tempo, after the walls were up, depois de tudo que aconteceu, after everyone was put in their positions. depois que cada um estava na sua posição correta, Priests, the Levites, os levitas, os sacerdotes, the judges, the rulers. e todos ali os que estavam fazendo as leis. And he leaves for a while. Então ele saiu por um tempo, When he comes back, e quando ele volta, he finds things not in order. ele percebe que nada está em ordem novamente. He finds that even one of the enemies, Tobiah, E ele ali encontra um dos inimigos, o Sebalat. in modern terminology, E ali numa terminologia, is living in the prophet's chamber. eles estavam vivendo, na verdade, na casa de profeta. And Nehemiah, E Neemias, see if we can get this. You might have to help me, Brother Matt, in my southern way. vamos ver se consegue ajudar aqui da minha forma Neemiah, sulista de explicar as clean coisas. house. E Neemias ele não tinha nenhuma casa. He threw some stuff out. Então ele, na verdade, chutou o balde, seria isso, pastor? He told the people, "You're not doing right. Ele viu que nada estava acontecendo certo. Now let's get this house right. Então vamos fazer as coisas acontecer Let's get corretamente. worship right. Vamos estabelecer o culto da forma correta. Let's reestablish our responsibility." Vamos restabelecer as nossas responsabilidades corretamente. Now we come down to these verses. E agora vamos para o versículo. Verse number 30. Versículo 30. Thus cleansed I them from all strangers, and appointed the wards of the priests and the Levites, every one of them in his business. Assim os limpei de todo estrangeiro e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. I want you to look at verse 31. Agora preste atenção no versículo 31. And for the wood offering, at times appointed, and for the first fruits, remember me, O my God, for good. Como também para com as ofertas de lenha em tempos determinados, e para com as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para bem. I want you to notice Nehemiah closes out his book with a simple prayer. Então, eu gostaria que você prestasse atenção que Neemias, ele terminou o seu livro com uma oração muito simples. He said, "Lord, remember me Ele disse, Senhor, lembra-te de mim for good, para o bem, for profitability." para o bem. And when he says that, E though, quando ele disse isso, he said, então, "Where I need you to remember me Senhor, o que eu quero que o Senhor lembre de mim is for those times appointed, é para esse momento que está já estabelecido, for the first fruits." para os frutos que também virão. But notice in your Bible, Agora preste atenção na sua Bíblia, and for the wood offering. como também para com as ofertas de lenha. Lord, Senhor, when it comes time quando chegar o tempo determinado, for us to come to the temple, para quando nós chegarmos no tempo, for the offerings to be offered up, no templo, e as ofertas serão oferecidas, so that we might receive forgiveness, para que nós possamos receber o perdão dos pecados, we might approach your grace, para que nós possamos receber a tua graça, that mercy might be bestowed. que a misericórdia do Senhor. Remember the first fruits. Lembra-se dos primeiros frutos, Remember the time appointed. lembra-se do tempo que for determinado. But I want to preach this morning Eu gostaria de pregar nesta where manhã it says, remember the wood offering. que a respeito, lembra-se das ofertas de lenha. So you ready for it? Então você está pronto? I want to preach on Eu quero pregar nesta manhã loggers for God.
madeireiros ou lenheiros para o Senhor. Loggers for God. Madeireiros ou lenheiros para o Senhor. Let's pray. Vamos orar. Our Heavenly Father, Pai Celestial, you said in your Bible o Senhor disse na palavra do Senhor that without you, we can do nothing. que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Lord, you know we are just flesh. Pai, nós somos simplesmente carne. And in this flesh, there's none righteous. E nesta carne não há justiça, não há nada. In this flesh, we all come short of your glory. Nesta carne nós somos separados da tua glória. But you said you commended your love towards us. Mas o Senhor disse na tua palavra que While we were yet sinners, Christ died for us. tua palavra diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. And Lord, you made us a new creature. E o Senhor fez de nós novas criaturas. Now we, Lord, might speak to the minds of people E today. Pai, por favor, fale nos corações, na mente do teu povo nesta manhã. But only the Holy Ghost of God can speak to the hearts of men. E somente o Espírito Santo do Senhor pode falar dos nossos corações. Can't do this without you today. Nós não podemos fazer isso sem a tua ajuda. Would you meet with us? Esteja conosco, Pai, hoje. Would you refresh my memory? Refrigera a minha memória. Would you raise my voice? Esteja ajudando na minha voz. Would you help Brother John as he interprets? Ajude o irmão João enquanto ele interpreta também. Someone here has a need. Alguém aqui tem uma necessidade especial. Someone today is carrying a burden. Alguém aqui está carregando, às vezes, um peso. Someone today just needs a refreshing. Alguém aqui talvez precisa de um refrigério, uma restauração. Help us today. Ajuda-nos hoje. And there's surely one that might sit in these seats E que nós possamos ver that just needs old-fashioned salvation. que e talvez alguém aqui precisa de receber a salvação em Cristo Jesus. Would you get us out of the way, Lord, and will you take over? Pai, tira-nos do caminho e que o Senhor esteja à frente. And we'll praise you for it. E nós vamos te louvar por isso. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém e amém. I thought about Israel would go and come before the altar with their sacrifice. Israel chegaria próximo do altar com seus sacrifícios. They would offer up these offerings to their God. E eles estariam oferecendo até mesmo seus sacrifícios para o seu Deus. And all would stand around and watch. E outros estavam próximo ao redor assistindo as ofertas. If you were fairly a wealthy individual, E se você fosse um indivíduo muito rico naquela ocasião, you might bring a lamb or a bullock. você traria um carneiro, um cordeiro, ou até mesmo um bode. Or maybe you had great distances to travel. Ou se você estava numa distância muito longa e teria que viajar, You may only bring a couple of little turtle doves. ou senão você traria também ali algumas pombinhas para esse sacrifício. But when that appointed time came, Mas quando esse tempo determinado chegou, and when that altar was there, e quando aquele altar estava ali, and they needed to hear from God, e quando eles precisavam de ouvir sobre Deus, they needed an answer from God, e quando eles precisavam de uma resposta de Deus, they needed the mercy of God, e quando eles precisavam da misericórdia de Deus, they needed the grace of God, e quando eles precisavam da graça de Deus, at that altar, eles chegavam próximo daquele altar, and family by family e família por família chegavam, would bring their offering. e chegavam e entregavam suas ofertas. Maybe a lamb, Talvez um cordeiro, maybe a bullock, maybe just two little birds, turtle doves. ou senão talvez duas pombinhas. And they would come. E eles chegavam próximo do altar, They'd lay it to give it to the priest. e ali eles davam aquela oferta para o sacerdote. He'd cut it up and make preparation. Então eles faziam aquele sacrifício, faziam toda a preparação. And I want you to notice, Então eu quero que você preste atenção. no matter what their offering was, Não interessa qual era o tipo de oferta, God had already said, Deus já tinha dito antes: I'll accept it. eu vou receber essa oferta. Now watch this. Agora preste atenção. When they brought it up, Quando eles traziam aquela oferta, it wasn't just them watching and waiting on God. não era somente essas pessoas que estavam trazendo essa oferta, que estavam aguardando em Deus, It was all the congregation mas era toda a congregação que estava that was able assistindo, to be there. que estavam ali próximo do altar. Can I give you another side note? Posso lhe dar ali um pouco de uma ilustração? Testimony. Olha só o testemunho. Thank you for praising Him. Louvado seja Deus que aqueles que estavam adorando a Ele. Because you're not the only one
on with the blessing. Então por quê? Não era somente aquele que trouxe a oferta que estava recebendo a bênção. Thank you for the song, Então louvado a Deus pelos cânticos, for the price he paid on Calvary. pelo preço que ele pagou no Calvário. Time out. Então, por favor, só um tempinho. Glory, hallelujah. Glória, aleluia, pelo que ele fez. Okay, I'm back. Vou voltar novamente para a mensagem. You see, whenever God puts mercy on you, Então, quando Deus colocou misericórdia em você, whenever you face grace at salvation, quando você encontrou graça e salvação, whenever you sing to Him, então quando você tinha pecado contra Ele, whenever you praise Him, então quando você canta a Ele, quando você louva a Ele, that's not only filling you, então não está somente você está sendo abençoado, that's filling me. mas também eu estou sendo abençoado. I don't know your language, Eu não conheço muito a sua língua, but I know what a smile is. mas eu sei o que é um sorriso no seu rosto. I don't understand your thoughts, Eu não conheço talvez os seus pensamentos, but I know what tears are. mas eu sei que eu conheço quando as lágrimas saem dos seus olhos. Glory. Glória a Deus. Pray for me. Por favor, ore por mim. I am nowhere near this message. Eu ainda não estou próximo da mensagem que eu quero pregar, Trying to get back. mas eu estou tentando voltar para a mensagem. Now watch. Agora preste atenção. They gather around. Eles estavam ali próximo do altar Everybody's watching the family. e toda a congregação estava prestando atenção naquela família. Everybody's beholding the priest. Todos estavam ali prestando atenção também no sacerdote. He's arrayed in his priestly garment. E ele estava vestindo aquelas roupas sacerdotais. Jewels of stone on his chest. Joias preciosas estavam ali no seu peito The mitre on his head. e na sua cabeça. He's the splendor of Israel, Brother Mike. Era um resplendor glorioso, irmão Mike. And they watch E eles estavam ali prestando atenção. as that family comes down with their offering. E quando aquela família estava chegando com a sua oferta, I forget his name. eu esqueci o seu nome, irmão Mike. Preacher, when that family gets saved, E quando aquela família foi salva come down to an altar. e chega até o altar, Preacher, I need to be baptized. eu preciso de ser batizado. Can I join your church? Posso ser membro da sua igreja, pastor? Come down. E quando chega, All the congregation toda a congregação is beholding the glory. está ali recebendo aquela glória. When they see the priest of the Holy Ghost of God illuminate his Bible, E quando vê aquele pregador, né, o sacerdote do Senhor iluminando a palavra de Deus para pregar. all the congregation is watching. E toda a congregação está assistindo, prestando atenção. But do you realize, Mas você entende, even though they can't come, até mesmo quando está vindo, even though you behold the offering, aqueles que estão trazendo as suas ofertas, even as you see the glory of the priestly garment, aqueles que estão assistindo a glória, né, dos sacerdotes, das vestes sacerdotais, it is all vanity é tudo em vão, if there's no fire. se não tivesse o fogo naquele altar. If there's no fire, Se não tivesse o fogo it's all vanity. naquele altar, é tudo em vão. Now, nowhere in the scripture does it give a direct quote of who supplied the wood. Agora, na palavra de Deus, não há muita ênfase a respeito de quem supre as madeiras para aquele altar para ter fogo. And all the offerings in the book of Leviticus, Toda oferta no livro de Levíticos it talks about bringing wood. fala a respeito de trazer as ofertas, But Nehemiah, os animais, mas it's Neemias the first time, é a primeira vez and he says it twice in Nehemiah. que Neemias fala duas vezes no livro, The only time it's in there, é a única vez que fala, he calls it a wood offering. que fala a respeito de uma oferta de lenha. He says in the Bible, Fala na palavra de Deus, he appointed the wards, ele aponta para essa tarefa, he appointed the priests, então aponta para o sacerdote, he appointed the Levites. aponta para os levitas, He said to do their business. então fala a respeito do trabalho que eles tinham que fazer, Then he says, mas agora ele diz, and the wood offering. fala a respeito da oferta de lenhas. He said, I want you to know something. Eu quero que você preste atenção em algo. I know you know who the wards are. Eu sei que você sabe quem é o Senhor, I know you know who the priests are.
are. Eu sei que você sabe quem é o sacerdote. I know you know who the Levites Eu are. sei que você sabe quem é o Levitas. But I want Levitas. you to know who the loggers are. Mas eu quero que você agora conheça quem são os lenheiros, quem são os madeireiros. You see, the loggers are the one you haven't seen. Então, os lenheiros são alguém que você ainda não conheceu, não viu ali nesse momento de culto. And it was the loggers. Então, os lenheiros, os madeireiros, It was their offering eram as ofertas que eles estavam providenciando, that God set on fire. que Deus estaria trazendo o fogo para o altar. You see, someone had to go out and cut that log. Então, alguém tinha que ir até o local e cortar essas madeiras e Someone trazer. had to fell that tree. Alguém tinha que cortar essas madeiras para que essas árvores caíssem. Someone had to come, and the Bible says E a Bíblia diz: alguém tinha que fazer isto. the wood had to be there As madeiras, a lenha tinha que estar ali no altar, so the priest could lay it on the fire. para que o sacerdote colocasse fogo e tivesse fogo ali no altar. I want you to see this. Go to Genesis chapter 1. Eu quero que você vá até Gênesis capítulo 1 e preste atenção, por favor. Hold your place in Nehemiah. We're coming back. E, por favor, coloque a sua mão em Neemias, porque nós vamos voltar no livro novamente. In verse number 3. Versículo 3, Gênesis capítulo 1. And God said, E disse Deus: let there be light. haja luz, And there was light. e houve luz. And then verse 2, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. E no versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. And God called the light day, and the darkness he called night. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. And the evening and the morning were the first day. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Now God spoke a light, Então Deus ele falou para a luz, he divided the darkness and the light. e ele dividiu a luz e das trevas, He said, I'm going to call it day. e ele disse: eu vou chamar a luz dia. Now, if you had a English King James Se Bible, você tem a Bíblia King James, I didn't ask John about the Portuguese, eu perguntei um pouco para o João a respeito do português. but in my Bible, Então, na minha Bíblia, that word day, essa palavra dia it's got a capital D. It is a proper name. a primeira letra ela está em maiúsculo, então é um nome próprio. And night E is noite, capital. e também está com a primeira letra em letra maior, maiúscula. Now watch this. Agora preste atenção, por favor. The first thing in your Bible, A primeira coisa na sua Bíblia God gave a name to, que Deus deu o nome aqui was day foi o dia and night. e noite. Now I wrote down the side of my Bible, Então eu escrevi do lado da minha Bíblia, time started. aqui o tempo deu início ao tempo, foi inaugurado o tempo. Time began. Então o tempo começou. Now notice if you would, Agora- in verse number 6. Agora olha só no versículo 6. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. And God made the firmament, divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. I want you to stay with me because we got a point coming. Gostaria que você prestasse atenção, por favor, comigo, ficasse comigo, porque é um ponto importante que vamos chegar. Verse 8. Versículo 8. God called the firmament heaven, E chamou Deus a expansão céus, and the evening and the morning were the second day. e foi a tarde e a manhã o dia segundo. First day, Então, o primeiro dia, time began. o tempo foi inaugurado. Second day, Segundo dia, history began. a história foi inaugurada. Now, Agora there's a tem um ontem. yesterday. O ontem, I'm about to have a run. eu estou quase querendo correr pela igreja. Yesterday, Ontem, God turned the light on. Deus ele colocou a luz, ele ligou a luz. Yesterday, Ontem, God reached down into darkness, Deus ele alcançou as trevas. and the light came on, Então a luz ela foi inaugurada. and eternity began. Então a eternidade, na verdade, iniciou. I don't have a second day. Eu não tenho um dia segundo.
I said I don't have a second day. Eu disse, eu não tenho um segundo dia. John, João, I have an every day. eu tenho todo o dia. But in the Bible, Mas na Bíblia, the second day o segundo dia began history. começou a história. I would not have a second day Então eu não tenho um segundo dia if it wasn't for yesterday. se não fosse o ontem. I would not be preaching in Brazil today Eu não estaria pregando no Brasil if hoje it were not for yesterday. se não fosse por ontem. Well, glory. Oh, glória! Hey, you would not be here today. Você não estaria aqui hoje, You would not have eternal life. você não teria vida eterna, You would not have a home in heaven você não teria um lugar no céu if it were not for yesterday. se não fosse por ontem. Here we go. Agora preste atenção, ó, nós vamos chegar lá. Verse 9. Versículo 9. And God said, let the waters under the heaven gather together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. And God called the dry land earth, E chamou Deus à porção seca terra. and gathered together the waters, and called he the seas, and God saw that it was good. E ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Lights are on, Então agora a luz está acesa, created the atmosphere, separated the water, criado a atmosfera, a separação das águas, brought forth dry ground. e ali está uma terra seca. Now, notice in verse 11. Agora olha só no versículo 11. And God said, let the earth bring forth grass and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Now, this is the first time in your Bible Então, essa é a primeira vez na palavra de Deus that God brings forth life, que Deus ele traz vida brings sobre a forth terra, grass, traz o verde sobre a terra. he brings forth herbs, Então ele traz aqui flores sobre a brings terra. forth a fruit-bearing tree. Ele traz árvore frutífera sobre a terra. And he put a seed in the tree. E ele coloca também uma semente dentro das árvores. That's telling me Isso está me dizendo that there'd be this tree, que esta árvore, and there'd be another tree, ou seja, através dessa árvore vai and haver there'd be outra árvore, another tree. e através daquela árvore vai haver outra árvore. And time has begun, Então que o tempo foi inaugurado. and the tree has begun, Então o tempo para as árvores foi inaugurado. and history has begun. Então história também foi inaugurada. So there'd be glory. Então, glória. There was a tree for me Então tinha uma árvore já para mim, 44 and a half years ago. 44 anos atrás. Well, that tree was called Calvary. E essa árvore é chamada Calvário. There's still a tree today, E há uma árvore também hoje. and there'll be a tree tomorrow, E vai haver uma árvore amanhã, that whosoever will, para que todo aquele that calls upon the name of the Lord, que clamar pelo nome do Senhor, just get them to Calvary. e chegando até o Calvário, Show them a tree. chegando até essa árvore, Tell them the tree that they used to be. essa árvore que antes já existia antes, Tell them a tree that still blooms today. uma árvore que ainda está florescendo hoje. There's a tree for my generation. Então haverá uma árvore para minha There geração. was a tree for their generation. Havia uma árvore naquela geração. And until the Lord comes back, E até quando o Senhor Jesus Cristo voltar, there's a tree for another generation. haverá também uma árvore para gerações futuras. There's a tree for America. Há uma árvore para a América. There's a tree for Korea. Há uma árvore para a Coreia. There's a tree for Philippines. Há uma árvore para as Filipinas. There's a tree for Thailand. Há uma árvore para a There's Tailândia. a tree for China. Há uma árvore para a There's China. a tree for India. Há uma árvore para a There's China. a tree for Portugal. Há uma árvore para There's Portugal. a tree for Há Africa. uma árvore para a África. Glory, there's a tree for Brazil. Glória, há uma árvore para o Brasil. Hey, seed is in the tree. Ah, tem uma árvore, irmãos, chamado Calvário. We're going to have fun if I ever get out of this introduction. Nós vamos realmente ter um ótimo tempo se eu conseguir pelo menos sair da introdução dessa mensagem. If you will allow me Se você permitir-me to speculate
especular. Otherwise, I don't know. Eu não sei, But I'm going to speculate. mas eu vou trazer aqui uma especulação. I don't know the mind of God on this one. Eu não sei a mente de Deus a respeito disso. But, Brother Matt, Pastor Mateus, just like I want to think, assim como eu estou tentando had pensar, Adam have never sinned, Adão ele não havia pecado, nunca tinha pecado. there'd be no death. Não, se ele não tivesse pecado, não haveria nenhuma morte. Am I correct? Estou correto? So, Então, if there had been no sin, se não houvesse pecado, would the tree have never been cut? será que nunca haveria uma árvore sendo cortada? If we were here today Se nós estamos aqui hoje and there had been no sin, e não tivesse pecado, would we walk back? e nós olharmos para trás, Would we go and visit the garden? e iríamos lá no jardim, visitar o jardim, Would Adam, who would still be alive, e Adão ainda estivesse lá no jardim vivo, take us like this e conversar com ele, and say, I want to show you the first tree. eu quero mostrar para você a primeira árvore, But because Adam sinned, mas porque Adão pecou, don't make this a doctrine, por favor, não faça isso uma doutrina, but just speculate. é só uma especulação. Could it be that the tree was never to be cut? Será que árvores nunca seriam cortadas? You think God knew that Adam was going to sin? Você não acha que Deus já conhecia, já sabia que Adão iria pecar? You think God planted that first tree Quando Deus ele plantou aquela primeira árvore and he said, I'm going to put a seed in that tree e ele disse, eu vou colocar uma semente nessa árvore and that seed's going to continue on? e essa semente vai produzir outras árvores. Oh, glory. Oh, glória! God already knew Deus ele já sabia that old Adam was sin. que Adão estaria pecando. The Bible said that the Lamb of God was slain from the foundation A of the world. Bíblia diz que Jesus Cristo ele era o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Before there was an Adam, Antes de haver Adão na terra. before there was an Eve, Antes de haver Eva sobre a terra. before there was a Brother Michael, Antes de nascer o irmão before Michael. there was Brother Reinaldo, Antes de nascer o irmão before there Reinaldo. was Brother Michelle, Antes de nascer o irmão Michel. there was a Brother Maurice, Antes de nascer o irmão before there Maurício. was Brother Matt and his family, Antes de nascer o pastor Mateus e a sua before there was a família. Brother John, Antes de nascer o irmão before there João. was a Brother Ricky. Antes de nascer o irmão Rick. God already knew. Deus já sabia. We're going to have to cut down the tree. Nós vamos ter que cortar essas We're árvores. going to have to use that tree. E vamos usar essa árvore no In futuro. that tree to be a seed. E esta árvore vai ter uma semente. It's okay right here. Está ok, tudo bem aqui. Raise his hand. Levante a sua mão. Raise his hand. Levante a sua mão. Now say glory. E diz para ele glória. Glória. Glória a Deus. I gave Brother John my outline, Eu dei ao irmão João o meu sermão pronto. so he will testify. Então ele pode testificar. We have not gone to this outline yet. Nós ainda não chegamos na mensagem que eu dei para ele estudar. Someone Alguém had to cut down the tree. tinha que cortar essas árvores. Someone Alguém had to bring the logs to the priest. tinha que trazer essas árvores cortadas para essa madeira para o sacerdote. If the fire of God E o fogo de Deus was to keep burning, para continuar so that queimando, the offerings of God Para que could be offered, para que ofertas do Senhor pudessem estar ali. someone Alguém had to bring the log. tinha que trazer essas madeiras, essas árvores. That person was unseen. Esta pessoa era uma pessoa desconhecida. And I'm preaching on this. Então eu estou pregando a respeito disso. Loggers for God. Lenheiros para o Senhor. You see, the work of God mostly is done by the unseen. Então, você consegue prestar atenção que a obra de Deus ela é feita por pessoas desconhecidas.
I'm the vice president of Rock of Ages. Eu sou o vice-presidente do Ministério Rocha Eterna. And I don't like this, but it's the way it is. Eu não gosto disso, mas é a forma que é. My title is Brother Ricky. Então, o meu título, né, irmão Ricky, And I tell our missionaries, e eu digo para os missionários, I'm Brother Ricky. eu sou o irmão Ricky, But they will say, mas eles dizem, okay, Dr. Dunsford. ok, Dr. Dunsford. I'll preach in some meetings. E eu prego em algumas reuniões, I'm just a country boy. eu sou simplesmente um just an old garoto sinner. caipira, sou um caipira, um ex-pecador, Just an old sinner saved by grace. um pecador salvo pela graça. But they'll put on the signs. Mas eles colocam faz aquelas propagandas, Dr. Ricky Dunsford. Dr. Rick Dunsford. They'll introduce me. E aí eles fazem aquela introdução. Oh, Brother Dunsford, Ô, irmão Dunsford, 38 years of missionary, 38 anos como missionário, developed an international ministry. fundou o Ministério Rocha Eterna em outros países. The last church I preached in, A última igreja que eu preguei, the pastor got up. o pastor chegou He said, Brother Ricky E ele- never preaches a bad message. e disse, o irmão Rick nunca pregou uma mensagem ruim. He said, Brother Ricky is my favorite preacher. O irmão Rick é o meu pregador favorito. I'm not even my favorite preacher. Eu não sou, o meu pregador favorito não sou eu, não me considero. Making my point. Agora eu estou fazendo aqui um ponto. You go on a website, Você vai nos sites, there's my name. lá está também o meu nome. And they'll stand up as if I've done some great thing. E eles colocam como se eu tivesse feito coisas grandes. But can I tell you today, Mas posso dizer algo para você hoje. my verses are, O meu versículo é: I'm just a voice crying in the wilderness. eu sou simplesmente uma voz clamando no deserto. It's not us. Não é a respeito de nós, It's some widow lady é alguém que está fazendo, back in a little church que está ali naquela pequena who igreja, has just a few little bitty dollars. que tem ali uma pequena oferta para ofertar. And she comes and gives that little dollar. E chega e dá ali aquela oferta She pequena. takes my prayer card. E aí pega o meu cartão de She goes oração back into her little closet. e vai para o seu quarto de oração. And she says, God, E diz, ó Deus, I can't go to Brazil. eu não posso ir para o I Brasil. can't go to Eu Africa. não posso ir para a I África. can't go to Europe. Eu não posso ir para a Europa. Oh, God, Mas, ó Deus, if you bless Ricky, abençoe o irmão Rick. maybe I can have a little fruit. Que eu possa ter um pouco de Inside that fruto. dear little woman. E aí, aquela mulher. God's needing loggers Deus precisa de for lenheiros the glory of God. para a glória de Deus. Your name may not be on the sign. O meu nome está escrito no livro da vida. No one may know who you are. Talvez ninguém sabe quem é você. No, you don't have a lot to give. Talvez você não tenha nada, quase nada para dar. But hey, Mas ei, you can pick up a log. você pode pegar ali You can cut down a tree. e você pode cortar a lenha. And you can carry your log to the house of God. Você pode trazer alguém para a igreja. Maybe your log's just prayer. Talvez alguém, você está orando por um Maybe missionário. your log's just going and volunteering. Talvez você gostaria de ser um voluntário. Maybe your log's just a little bit. Talvez você ser um lenheiro é alguém que está no bastidor. Mas ei, It's you. você, It's me. sou eu, It's doing our part. que estamos fazendo a nossa parte para We Deus. need loggers today. Precisamos de lenheiros que está nos bastidores, fiel para Deus. See, without the logger, and I'm going to stop the message because I think the Lord wants it, but I want to show you something. Vou parar a mensagem porque eu acredito que Deus quer, mas eu quero que você preste atenção em algo. We didn't have the loggers. Se nós não tivéssemos lenheiros, We'd have no fire, Brother Mike. irmão Mark, não teríamos fogo no altar. And you know when you cut down a tree, Então, quando você corta a lenha, corta a árvore, you couldn't cut the log and it was green. The tree was still green. a árvore, ela ainda, o lenheiro, ali a árvore ainda está verde, está enverdecida. So you couldn't put the log on the fire Então você não podia colocar aquela madeira que foi recém-cortada já no fogo, because when a green log burns, porque o verde, né, ali no fogo não vai estar queimando. it puts off a poisonous toxin. Então vai ter ali uma fumaça tóxica. I want you to see this. Agora preste atenção nisso. It took 2 years Então 2 anos vai demorar before
log antes, could be burned. antes dessa madeira que foi cortada ser colocada no altar para queimar. Isso significa You went and cut the tree down 2 years ago. Nobody knew you cut that tree down. ninguém sabe que foi você que cortou aquela madeira 2 anos atrás. And you brought it to the storehouse in the temple. E você leva aquela madeira para o local para guardar ela, o depósito para guardar aquela madeira. And you left and went back to your job E você deixa e volta para o seu trabalho. 2 years later. 2 anos depois, The fire's burning. o fogo queimando. 2 years later, a family came. 2 anos depois, a família vem. 2 years later, mercy was received 2 anos depois, misericórdia desce, because someone stayed faithful. porque alguém esteve fiel. I stand today Eu estou aqui em pé hoje, because years before I was born, porque anos antes de eu nascer, someone brought a log. alguém trouxe um lenheiro, Someone burned a fire. alguém queimou a lenha no fogo. Let's close with the Bible. Vamos terminar com a Bíblia. And I'm sorry, I have 5 more points, but I've got to quit because the Lord said to. Desculpa, eu tinha mais 5 pontos. Eu preciso terminar. Deus falou no meu coração para I terminar. want you to look in Nehemiah, Eu quero que você preste atenção em Neemias. and I have to do it with paper here. I want you to look, Quero que você preste atenção. and look if you would, in chapter number 7 of Nehemiah. Neemias capítulo 7. There's a group of people called, I pronounce it this way, a group of people called the Nethinims. Ok. Netineus. Um grupo de pessoas chamada Netineus. These were called temple slaves. E eles aqui eram escravos no templo. Way back in the days of Joshua, Desde a época de Josué. there was a group called the Gibeonites. E havia ali esse povo chamado Neemites. And Joshua let them stay in the promised land. E Josué permitiu com que eles ficassem na terra prometida, na terra de Canaã. They were not a part of the inheritance. Eles não faziam parte da herança, They were not a part of the promise. eles não eram partes da promessa. Joshua said, you can stay, Josué disse: vocês podem ficar aqui, but you will serve us. mas vocês vão servir nós. And many historians E muitos historiadores believe that the loggers acreditavam que eles eram os lenheiros. were these temple slaves, Eles eram os escravos do templo, these Nethinims. os netineus. They were not a part of the people of God. Eles não eram parte do povo de Deus. They were on the outside. Eles estavam do lado de fora. And for generation after generation, E gerações após gerações, these Nethinims would serve the temple. esses netineus, eles estavam servindo ali no templo. They couldn't bring a lamb. Eles não podiam trazer um cordeiro, They were not allowed to bring a bullock. eles não podiam trazer ali um animal They para couldn't even sacrifício, bring a bullock eles não podiam trazer or a turtle dove. ou até mesmo os pombos. They could not have part Eles não podiam ter parte in the forgiveness of the altar, no perdão oferecido no altar. in the place of the altar. Ou seja, no local ali no altar eles não tinham parte. They would simply bring the logs Eles simplesmente traziam in the darkness of the night. as lenhas à noite, bem à noite. Take it out of the storehouse in the temple. Então eles saíam, iam até o depósito onde estavam as lenhas do templo They lay the logs down beside the altar. e colocavam as lenhas ali do lado do altar. The priest would take the logs, Então os sacerdotes pegavam essas lenhas and God had a particular place that they had to be laid. e aí Deus tinha ali um local específico que essas lenhas tinham que estar. Now years have passed. Então anos e anos passaram. Israel was taken in captivity. Israel foi levado cativo The slaves went with them in captivity. e os escravos também em cativo. Now remember, Agora lembre-se, they're just old slaves. eles eram simplesmente escravos. If I could,
Então, se podia, just an old drug addict, não significava nada, eram just an old drogados. drunkard, Era verdade, eram bêbados. some old heathen. Talvez alguém alguém odiado. But now, years later, Então, anos depois, Nehemiah has established a wall. Neemias estabeleceu ali o muro, reconstruiu os muros. And Nehemiah finds something, look if you would, E Neemias encontrou algo, presta atenção. chapter 7, verse 5. Capítulo 7, versículo 5. The Bible says, Nehemiah says, and God put into mine heart, to gather together the nobles and the rulers and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up first, and found written therein. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte. Nehemiah said, I found the genealogy. That means I found the register, Brother Mike. Isso significa que, então, ele, Neemias, encontrou a genealogia, ele encontrou o registro. Isso significa, irmão Mike, Of those who have part aqueles que haviam partido, in the work of God. que estavam ali, que tinham parte na obra de Deus, He goes to list them all. e que estavam, ele listou todos. He lists those that bring the offering. Ele listou aqueles que traziam as He lists ofertas, the genealogy of the priest. ele listou a genealogia He lists the genealogy of the dos Levites. sacerdotes, dos levitas, He lists the genealogy of the other tribes. ele listou a genealogia também das tribos. And then if you look in verse number 46. E depois você presta atenção no versículo The Bible 46. said in the registry, glory. E ali, no registro que In ele the encontrou, genealogy. ali na genealogia, glória, The names, the children of Zihah, the children of Heshphaphah, the children of Tabitha. Hey, the Nethinims, no versículo 46, os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Hassuf, os filhos de Tabote, we're going to sing. os netineus estavam ali. Nós vamos There's a cantar. new name written down in glory, and it's mine. Existe um nome escrito na glória, e esse nome é o meu. Glory. Glória. I wasn't born into salvation. Eu Hey, I didn't inherit salvation. Eu não- I was bought with a price. He took me just like I forgot. Eu He took me like I was. Eu não nasci na salvação, mas eu fui redimido pelo seu sangue. Ele me salvou e hoje eu sou herdeiro dele. Desculpa, ele tem que traduzir. Okay, you got to see this. Agora preste atenção. It said the Nethinims Então fala a respeito dos netineus. were the children of Zihah. E fala a respeito também dos filhos de Hassufa. Zihah means parched. Então Hassufa significa ressecado. Recently, Brother John showed us a picture of fires around Hebron. Irmão João recentemente mostrou todo o fogo que havia ali, as cinzas que havia ao redor de Ribeirão. The one-time green grass, E antes era um local todo verde. the one-time green trees Antes eram árvores verdes. are now parched. E agora totalmente ressecado, cinzas. Remember, the Gibeonites inherited the land before Israel did, Então lembra-se que eles aqui eram herdeiros dessa terra. but they were parched. Então agora eles são Now watch this. ressecados. O significado The dele. Nethinims, the children of Zihah. Então fala aqui os netineus, That's their father. os filhos de Ziá. Then the grandfather, Heshphaphah, Então aqui o seu avô. his name means to be stripped. Então o seu nome significa stripped. É como se ele tivesse desnudido, ou seja, rasgado a roupa. Hey, no, I believe the Nethinims is an old prisoner. Eu acredito, irmão Reinaldo, que esses netineus é aqui um símbolo dos prisioneiros. Their life had been parched. Ou seja, vidas que foram realmente deslaçados, desnudidos. They've been stripped. Que vidas rasgadas. Stripped of their dignity. Ou seja, as suas dignidades foram rasgadas, foram Stripped tiradas. of their liberty. A liberdade deles também foram destruídas.
have been parched. Ou seja, a vida deles tem sido literalmente uma vida ressecada. Then the Holy Ghost wanted us to see their great-grandfather. E também nós vemos aqui os bisavós deles, Tabitha. Tabaote, It means rings. significa anéis. Means there was a time Significa que houve um tempo where they were honorable. que eles tinham honra, There was a time tinha um tempo that they were prosperous. que eles eram prósperos. But something happened, Mas algo aconteceu. and they became parched. E eles começaram eles perderam tudo. Something came when they were stripped of their glory. Eles passaram a ser ressecados, perderam a sua glória. And they just were old slaves to their sin. Então, assim como o pecador que é escravo dos seus pecados, God didn't put them in priestly garments. então Deus não colocou eles com as roupas sacerdotais. He didn't put them in land inheritance. Ele não colocou eles também para herdar uma terra. They didn't get a fancy city. Eles não ficaram numa terra bonita, numa cidade bonita. God said, I need you to do something. Deus disse, eu vou fazer algo. It's one of the most important services I have. É um dos trabalhos mais importantes que eu tenho. Because the world will say that you're not worthy. Porque talvez eles olham como algo que não é merecedor o trabalho. The world say you're undeserving. É algo que você não merece. God said, Deus disse, I need someone to cut down a tree. eu preciso de alguém que corte as árvores. I need someone to lay down a log. Eu preciso de alguém que seja um lenheiro. And guess what? E adivinha o quê? He put them in the registry of the book. Colocou o nome deles no registro do livro. You may not get your name put on a sign. Talvez você não tenha o seu nome como um dos maiores cientistas. You might not be called a good Christian. Talvez você não é chamado para ser um ótimo cliente. You may not build big buildings. Talvez você não é um grande bilionário. You may not be able to give a great amount of money. Talvez você não é alguém que faz muito dinheiro. But you just bring your log. Mas você traz a sua madeira You put it on the altar today. e traz até o altar hoje. God's writing it down. Deus está escrevendo tudo. Putting down in the register. Ele está registrando tudo o que você está fazendo. I am persuaded. Então eu estou aqui persuadindo. Brother Matt, I'm persuaded. Pastor Mateus, eu estou entusiasmado. When we get to heaven, Quando chegarmos no céu, there's not going to be saying, boy, you ought to meet that brother Matt. não vai chegar lá e falar, ó, você chegou lá, conheceu o pastor Mateus, ó, ele tem uma grande igreja. And you ought to see the churches that are now being going because God sent a man down there. Tem uma igreja lá grande porque enviou um grande homem lá. Boy, y'all see that Ricky Dunsford. O irmão Rick Y'all Dunsford see that Michael Adams. vai dizer para o irmão Michael Adams. Took old Michael Adams out of the swamp of Louisiana. E tirou o irmão Michael Adams do lamaçal lá de Louisiana. Took Ricky Dunsford out of a little bitty farm in Florida. E tirou o irmão Rick Dunsford lá da pequena fazenda na Flórida. Cleaned him up, E limpou ele sent him around the world. e enviou ele ao redor do mundo. Oh, it's time now to stand before him in heaven. Agora é tempo de estar diante de Deus, de Deus do céu. Me and Brother Matt, we think we're going to get in the front. E aí, eu e o irmão Mateus estamos lá no céu agora pensando, bom, vamos estar na frente de todo mundo, I can receber. see the Lord now. E aí eu posso ver o Senhor chegando. Get to the back of the line. Por favor, vocês, pastor Mateus, Rick, vai lá pro fundo, vocês vão ficar lá no fundo. Oh, glória. Hey, bring me that man that gets up at 4 in the morning Ei, traz aquele lá que veio aqui de manhã, and labors on that job. aquele que estava trabalhando lá no seu trabalho Brings his offering down e trouxe a sua oferta aqui na frente, so we can go and preach. e para que eles pudessem ir e pregar o Bring evangelho. me that dear lady Traga aquela senhora that cried out, I can't do much. que estava orando e falou, Senhor, eu não posso fazer muito, mas eu orei por aquele She missionário. grabs a prayer card. E ela pegou o cartão de oração e orou. Tears splash on your prayer card. E lágrimas estavam sobre o cartão de oração seu, irmão Maurício. Por favor, traga aquela mulher. Que ela era fiel. They breathe their way into glory. E traz ela para receber a sua Not glória. because of us, Não por causa de nós, but because someone mas porque alguém just picked up a log. simplesmente pegou a madeira. Nobody paid attention. Ninguém está prestando atenção. Laid it down by the E altar. colocou aquela madeira no altar. And the Holy Ghost said, E o Espírito Santo diz: escreve, registra. you
You think for a minute God does not see your labor. E aí você pensa que Deus talvez não está vendo o que você está fazendo por Ele. Come here. Chapter 11, and I promise we're done. Capítulo 11, eu prometo que vou terminar. Now look here. Preste atenção aqui. Nehemiah is putting the people now back in their place, and Neemias está colocando as pessoas nos seus lugares que devem estar trabalhando. chapter 11, verse 18, Neemias 11, 18. of all the Levites Todos os levitas in the holy city. na santa cidade. Verse 20, Versículo 20. and the residents of Israel, of the priests and Levites, were all in the city of Judah. E o restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, habitou em todas as cidades de Judá, Everyone in his inheritance. cada um na sua herança. Now look here. Agora preste atenção aqui no versículo 21. But the Nethinims E os netineus dwell in Ophel. habitaram em Ofel. Nehemiah said, you know, Neemias disse, sabe, the glorious priest, a glória dos sacerdotes, even the porters, até mesmo os pobres, and even the residue of Israel, até mesmo ali Israel, que estava, o restante de Israel, they're all dwelling in the cities eles of inheritance. estavam vivendo numa cidade que era a cidade da herança que eles receberam. But the Lord Mas os lenheiros, is going to dwell at Ophel. eles habitaram em Ofel. Ophel, Brother Mike, Ofel, irmão Mike, means significa the hill. a montanha. They're just going to stay around Calvary. Acredito que eles queriam ficar próximo do Calvário. They're going to stay around the real altar. Eles queriam ficar ali na montanha, próximo do altar. Again, Mais uma vez, Brother John and I were talking. irmão João, estávamos conversando e falando. I wonder Eu fiquei pensando, who cut down the tree. quem cortou a madeira, a árvore, It would make the cross que foi feito a cruz, that Jesus would hang on. que Jesus Cristo carregou? Could it be? Pode ser. Before he gave some preachers and pastors and missionaries, before he established Israel as his people, way back before time, said, I'm going to need a people. Antes dele enviar missionários, pastores, ele já na sua mente eterna, eu vou precisar de um povo nos bastidores. Eu prometo e vou terminar com isso. You see, I believe, Brother Mike, Eu acredito, irmão Mike, that anyone else qualquer um would stand today que estaria hoje and say, e dizer, well, I'm the one. eu sou aquele, I'm the first one eu sou o primeiro to ever put the Son of God que colocou o Filho de Deus so that he might redeem the world. para que ele pudesse redimir o mundo. This great symbol of the cross of Christianity. Então esse símbolo do cristianismo, I cut down the tree. eu cortei a árvore. No. Não. I believe God said I'm going to need people Eu acredito que era alguém desconhecido, who get no glory, que não recebeu nenhuma glória, get no recognition. não recebeu nenhum reconhecimento, So all eyes are not fixed on them. para que os nossos olhos não fossem fixados nessas pessoas, nele, They're fixed on the tree. mas fixado na madeira, na árvore. As a result, Esse é o resultado God said, I'll keep my eyes que Deus disse, eu vou manter os meus olhos fixed on you. fixado em você. God's looking for someone Deus está olhando por alguém who cut down the tree. que vai ser um lenheiro, que vai cortar a árvore. God's looking for someone just to bring a log. Deus, ele está à procura de um lenheiro que vai trazer a lenha. That's all we are. É o que nós somos. And the God of heaven Deus do céu will write it down. vai registrar o seu trabalho para o Senhor.
Two things Duas coisas. concerning an invitation. E nós vamos dar o apelo. You see, the first log I ever had to bring was me. Então, o primeiro, na verdade, lenheiro que Deus quer que esteja, sou eu. I had to come and say, Lord, this is all I have. E falar, Senhor, aqui é tudo que eu tenho. I'm just an old sinner. Eu sou simplesmente um in need of a pecador Savior. que precisava de Salvador. Around me, they won't let me bring a lamb. Então, ao redor, não permitiam trazer um cordeiro. They won't let me bring a bullock. Não permitiam trazer um boi, um animal para I'd like to oferta. bring a log. Mas eu pude trazer uma madeira. Now I'm done with this, I promise. Eu vou terminar, eu prometo. The only offering A única oferta that a stranger of Israel que vai enlarguecer a sua visão, could bring trazer, was a wood offering. is a what? A wood offering. É uma oferta de madeira, uma oferta de árvore, de lenha. You know what that tells me? Sabe o que isso me diz? That whosoever will Qualquer pessoa shall come. que quiser vir, Stand this morning. vamos colocar em pé. Saints of God, Santos de Deus, you don't need a great talent. você não precisa de ter grandes talentos. All you need is a surrendered heart. Tudo que você precisa é ter um coração So I entregue. don't know how to witness to prisoners. Talvez você pense, eu não sei como testemunhar para prisioneiros. You can take a gospel tract. Você pode levar o folheto e entregar o folheto. You can go along someone and just say amen while they preach. Você pode chegar próximo dali, pregar para que está pregando na prisão, e pelo menos parar um amém, parar um amém. Just carry it along. Carrega a sua lei. Father, Pai Celestial, thank you for Lord Jesus for your love. obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor. Thank you for the Spirit of God today.